Imagine um vale marcado por um dos episódios mais dramáticos da Bíblia. Agora imagine um antigo documento que descreve um tesouro jamais encontrado. Seria possível existir alguma ligação entre essas duas histórias? Hoje vamos investigar um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica. Sejam bem-vindos, arquivistas. Este é o História e Eternidade, o seu portal para investigações que conectam fé, história e evidências que atravessam os séculos. Nossa investigação começa logo após a conquista de Jericó. Depois da queda das muralhas, Josué deu uma ordem muito clara ao povo de Israel. Nenhum objeto daquela cidade poderia ser tomado como despojo pessoal. Alguns metais preciosos seriam separados para o tesouro dedicado ao Senhor. Tudo o mais deveria ser destruído. Entretanto, um homem decidiu desobedecer. Seu nome era Acã. Ele encontrou uma bela capa, 200 moedas de prata e uma barra de ouro. Movido pela cobiça, escondeu tudo debaixo da própria tenda. Ninguém viu o que aconteceu. Mas a consequência apareceu rapidamente. Quando Israel atacou a pequena cidade de Ai, sofreu uma derrota inesperada. Josué ficou profundamente abalado. Como aquele exército que havia vencido Jericó poderia fracassar diante de um adversário muito menor? A resposta veio durante a investigação conduzida diante de todo o povo. O pecado escondido precisava ser revelado. Depois da escolha das tribos, das famílias e dos homens, Acã foi identificado. Ele confessou o que havia feito. Os objetos roubados foram retirados da terra onde estavam escondidos. Segundo o relato bíblico, Acã foi levado para um vale próximo. Ali aconteceu seu julgamento. Desde aquele dia, o lugar passou a ser chamado Vale de Acor. O nome significa Vale da Perturbação. Durante séculos, esse local permaneceu associado à desobediência e às consequências provocadas por um tesouro obtido de forma proibida. Entretanto, a história do Vale de Acor não terminou naquele episódio. Anos depois, o profeta Oseias escreveu algo surpreendente. Ele afirmou que o Vale de Acor se tornaria uma porta de esperança. O lugar da vergonha seria transformado em símbolo de restauração. Essa mudança de significado despertou o interesse de muitos estudiosos. Mas existe outro mistério que também envolve tesouros escondidos na Judéia. Em 1952, arqueólogos descobriram um objeto muito diferente dos demais manuscritos do Mar Morto, em vez de couro ou papiro. Aquele texto estava gravado sobre finas placas de cobre. A descoberta ficou conhecida como pergaminho de cobre. Diferentemente dos outros manuscritos encontrados em Qumrã, esse documento não apresenta ensinamentos religiosos. Ele funciona quase como um mapa. O texto descreve dezenas de esconderijos contendo ouro, prata e objetos preciosos. As quantidades impressionam até hoje. Somadas, elas representam dezenas de toneladas de metais valiosos. O pergaminho utiliza referências geográficas bastante específicas. Ele menciona cisternas, colinas, túneis, ruínas e antigos marcos da região. Apesar dessas descrições detalhadas, ninguém conseguiu localizar os tesouros. Ao longo das décadas, diversas expedições tentaram resolver esse enigma. Alguns pesquisadores acreditam que os tesouros pertenciam ao Templo de Jerusalém. Outros defendem que o documento registra riquezas escondidas antes da invasão romana, no ano 70 d.C. Também existe a hipótese de que parte do texto seja simbólica ou ritualística. Até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada definitivamente. Então surge uma pergunta intrigante. Existe alguma ligação entre o pergaminho de cobre e o Vale de Acor? A resposta mais honesta é não. Nenhuma evidência arqueológica conecta diretamente os esconderijos descritos no pergaminho ao Vale de Acor. Essa associação aparece apenas em algumas hipóteses apresentadas por pesquisadores e exploradores ao longo dos anos. Mesmo assim, existe uma coincidência interessante. Os dois relatos envolvem tesouros escondidos na mesma grande região histórica da Judéia. Nos dois casos, aquilo que estava oculto continua despertando curiosidade até os dias atuais. Enquanto Acã escondeu riquezas proibidas por causa da ganância, o pergaminho de cobre descreve riquezas cujo paradeiro permanece desconhecido. Um episódio pertence ao campo da narrativa bíblica. O outro faz parte de um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. Curiosamente, milhares de pessoas ainda procuram esses tesouros. Expedições continuam analisando cavernas, vales e antigas construções da Judeia. Até agora, nenhuma encontrou as riquezas mencionadas no pergaminho. Talvez elas nunca tenham existido exatamente como foram descritas.
Talvez permaneçam escondidas em algum lugar ainda desconhecido. Ou talvez o verdadeiro valor desse documento não esteja no ouro. Seu maior tesouro pode ser o conhecimento que oferece sobre o mundo antigo. A arqueologia continua investigando, novas tecnologias revelam detalhes que seriam impossíveis de enxergar apenas algumas décadas atrás. Escaneamentos tridimensionais, imagens por satélite e análises geológicas ampliam continuamente nossa compreensão da antiga Judeia. Mesmo assim, alguns mistérios permanecem sem resposta. Talvez essa seja justamente a parte mais fascinante da arqueologia. Nem toda pergunta encontra uma resposta definitiva, mas cada descoberta aproxima um pouco mais a história da realidade. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os tesouros descritos no pergaminho de cobre ainda estão escondidos em algum lugar? Ou pensa que eles jamais existiram da forma como o documento descreve? Escreva sua resposta nos comentários. Sua participação ajuda a enriquecer nossas próximas investigações. Se este vídeo despertou sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar nossas próximas descobertas. Esperamos que a verdade histórica e a arqueologia tenham fortalecido sua compreensão sobre o mundo bíblico, porque a história não para, ela aponta para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e eternidade.